novamente aqui, ok? Nós praticamente nós vamos estar aqui sempre, né? Como analistas também das redes sociais, não é? Quando nós aparecemos aqui é porque temos algumas coisas a dizer, não é? Em relação a algumas situações que vão acontecendo no dia a dia de cada cidadão ahm, angolano, não é? Porque o que nós temos aqui a dizer é em relação a assuntos angolanos. Mas como também podemos opinar por outros assuntos europeus, mas no momento o que nós temos cá para opinar em relação aqui à situação do José Eduardo dos Santos. É tão triste quando nós nos deparamos com algumas situações em que algumas coisas não têm limite, não têm limite. O que eu venho aqui opinar no caso da situação em que a equipe que teve a acompanhar o senhor José Eduardo tem sido uma conversa diante das redes sociais, não só as redes sociais, aos grupos também de WhatsApp. Quem é essa pessoa que traz esses conteúdos nas redes sociais, através das redes sociais? É a própria filha de José Eduardo Santos. Mas para quem é bom entendedor, para quem é bom em perceber algumas situações, é que nós vamos vendo aqui cada vez mais essa menina que a dizer tem se enrolado cada vez mais e que chegou a hora de meter um basta a essa mulher. Tem que ser chamada a atenção em várias. Tudo bem que há pessoas que têm dificuldade de poder chegar a ela e dizer que não faz bem, não estou de acordo com isto, tudo que você vai dizendo. Respeite primeiro a memória do teu pai, respeita em primeira mão a família, respeita a posição em que o teu pai chegou, respeita o espírito do pai. Entendeu? Nós os angolanos também temos que perceber aqui que não, chegou o momento que o José Eduardo já não tem como se defender. O José Eduardo foi o que foi, mas nós temos que tentar perdoar algumas situações, porque ele já não está cá para se defender. Então, em relação está-se a ouvir ali em que a equipe que teve a acompanhar o senhor José Eduardo teve em ilegal na Espanha. Na Espanha, tudo bem, mas quem foi, quem foram as pessoas que fizeram este trabalho de fazer com que essa equipa se deslocasse de Angola para a Espanha? Quem são essas pessoas? Essas pessoas também têm uma palavra a dizer como cidadãos angolanos, como responsáveis então desta equipa que se deslocou da Angola para a Espanha. O que está-se a dizer aqui é que eu apanhei também aqui um trechozinho aqui no coisa do nosso humano aqui, não é? Porque todos nós temos o direito de opinar no caso da situação do José Eduardo dos Santos. Fazer segurança, estavam a praticar uma atividade ilegal em Espanha. Estão a praticar uma atividade ilegal em Espanha porque eles não têm um registro, uma licença do Ministério do Interior para realizar a atividade de guarda-costas em Espanha. Aliás, em Angola também há uma lei que proíbe pessoas de fazerem seguranças em residências, empresas ou em qualquer outro sítio sem estarem devidamente registrados na polícia ou no Ministério do Interior. Portanto, não se pode abusar na terra dos outros, porque também os espanhóis, quando vão a Angola, as entidades espanholas, quando vão a Angola, não levam guarda-costas, sem autorização do Estado angolano, requerem sim proteção da polícia local, se vão ficar por longos períodos de tempo.
Uma coisa que podia e devia ter sido feita, que não foi feita, porque quiseram apandalhar o engenheiro Eduardo Santos, é que deviam ter dado ao engenheiro Eduardo Santos um estatuto diplomático, por exemplo, de embaixador. Aquele estatuto que tinha o Loval de Carvalho, embaixador itinerante, por exemplo, que é um embaixador sem pasta, mas que tinha um estatuto para poder ter direito à imunidade diplomática e a sua casa poder ser considerada uma residência protocolar diplomática e poderia ter então carros, movimentar-se em carros de matrícula diplomática, mas isso não acontece. Ultimamente estava-se a contratar empresas de Ubers, empresas normais de serviço de transporte de pessoas que prestavam serviços ao engenheiro Eduardo Santos. Nunca houve nenhum carro de matrícula diplomática a apoiar o engenheiro Eduardo Santos. Até no tempo que o engenheiro Eduardo Santos era presidente e dirigente do MPLA e UNITA, viajavam, ou deputados, não sei o que, em tratamentos médicos, eram apoiados pela embaixada e iam, pelo menos, pessoas com matrículas diplomáticas da embaixada a buscar e levar ao aeroporto e tudo mais. Portanto, quando o engenheiro Eduardo Santos ia viajar, é que a embaixada aparecia e fingia que estavam a dar todo o apoio. Mas toda a gente se lembra do áudio que eu fiz a chorar, a dizer que estava numa casa de trânsito que eu tinha arranjado, que os meus filhos já tinham mudado de casa muitas vezes, que inclusive tinham cortado água e luz na residência em Barcelona, onde estava o engenheiro Eduardo Santos, por falta de pagamento. Tal como cortaram também a luz ou a água. Epa, O áudio, vamos partilhar o... é isto que eu acho que a Tizé vai atirando, ela não para de disparar para todo lado, ela não para, essa mulher não para. Quanto às publicações que vão tendo em algumas situações, ali em algumas páginas que se dizem também que são credíveis, o que eu vejo aqui é que algumas páginas também só apanham aquela parte que tenta sujar aquela comitiva que teve acompanhado o ex-presidente da República, que é o José Eduardo Santos. E quando se diz aqui que o médico e o manjor que tiveram dentro desta comitiva, ou que acompanharam essa comitiva na Espanha, tiveram em legal, não é? Em legal até poderiam estar, mas o que nós queríamos saber aqui é como é que essas pessoas chegaram até Espanha, porque para essas pessoas estarem na Espanha, ou para essas pessoas tiverem se alocado no território espanhol, tiveram um visto para poder então se deslocar. O que eu saiba aqui, que o visto, quando a pessoa tira o visto, é de 30 dias, tem visto de 30 dias, tem visto de 60 dias, tem visto de 90 dias, e eu agora não sei se a Tizé aqui, o que ela vem tá a pensar. Quando ela diz aqui, quem deveria tratar disso tudo é a embaixada da Angola, ou a embaixada da Angola que está representada também dentro da Espanha. Aqui, eu não sei se ela está bem informada, porque para além da comitiva que sai de um país para o outro, é comunicado. Tem uma comunicação entre o Estado e as atividades desta mesma comitiva. Tem comunicação que o visto são 30 dias, tem visto de 30 dias, tem visto de 60 dias, tem visto de 90 dias, e é desta maneira, porque eu vou fazer uma comparação quando eu fui com o meu filho para Angola. O meu filho é português, eu tinha que tirar um visto, de 30 dias, e bastava passar aqueles 30 dias, eu já estava a cometer erro. Percebeu? Então, para que essa equipa se desloca, houve um visto. Se ela diz aqui que o pai entrou com visto diplomático, como é que o pai entra com um visto diplomático e a equipa entra sem vistos? Aqui está alguma coisa que não tem cabimento, e por isso é que eu vou dizer aqui, há algumas páginas aqui que tentam mais ou menos embelezar algumas coisas para parecer que as páginas são credíveis, e não são, eles vão fazendo trabalhos
consoante a dizer, porque a dizer paga essas páginas para poderem falar, para poderem tentar contornar a situação. O nosso problema aqui é, é, é combater o MPLA. O nosso problema aqui não é combater, não é estar do lado da TZ com as suas birras para poder então manchar a imagem, porque vai manchando a imagem dos angolanos no exterior, não é como ela consegue pagar, ela consegue estar diante de algumas televisões, não é? De alguns programas televisivos, porque ela consegue pagar, ela própria paga para que ela apareça. Quando ela diz que apenas o pai é que tinha o visto diplomático, não é? Tudo bem, o pai até poderia ter o visto diplomático, mas também tinha um limite para ele estar no território espanhol. Tinha que ter um limite para estar no território espanhol, porque toda aquela pessoa que viaja, que não seja cidadã daquele país, tem um limite para estar ali. Mais que isso, já estamos a entrar por um processo de ilegalidade. Eu também não sei muito sobre isso, mas eu estou a tentar fazer perceber aquelas pessoas e aquelas pessoas que têm as suas páginas, que vão publicando, por vezes vão fazendo as suas publicações para alegrar a dizer, porque eles recebem alguma coisa para poderem estar a fazer isso, porque eles sabem quando uma equipa se desloca ou quando alguém, um cidadão de outro país se desloca para este país, tem um visto. E ainda mais pessoas que têm alguns, que representam um Estado de um país, tem alguns acordos que quando essas pessoas entram dentro do país, mas também tem um limite. Tem um limite que nós não podemos fugir dos parâmetros, os parâmetros esses, que poderão então no futuro nos trazer problema. É que neste momento o tempo do seu pai também terminou, tanto quanto como cadáver, como morto. Ele, se não tem origens, espanhola, não tem documento, não tem nacionalidade espanhola, então não pode permanecer e também não pode ser enterrado na Espanha. Não pode ser enterrado na Espanha, por quê? Porque se encontra num processo de ilegalidade, mesmo sendo um cadáver, se encontra num processo de ilegalidade. Por isso é que nós temos que estar atentos, por vezes, nas birras da senhora dizer... E é desta forma que nós vamos estar aqui, não é? Vamos estar aqui a fazer com que as nossas vozes, não é? Sejam vistas como opiniões a acrescentar. Nós não vamos começar a tomar partido porque a dizer quer, porque a dizer se acha que está no direito de falar, de acusar, de fazer tudo mais alguma coisa, não é? E que nós vamos ficar aqui caladinhos. Não vamos compactuar com estas situações. E é desta maneira que nós vamos começar a prestar atenção em relação ao problema que neste momento ainda não terminou. Olha, vamos ouvir aqui o deputado Muchanga. Tendenciosas que roubaram dinheiro do governo angolano
ser julgado usando o corpo do pai que facilitou o roubo. Desculpa, escolhe onde quer enterrar o pai, que enterra lá. O Gungunhano foi enterrado em Portugal. Veja isso que aconteceu com essa gente. As entrevistas que fui, passei em todas. Enterra lá. Um curso. Neste episódio do presidente José Eduardo dos Santos, é aparecer a filha dizer tem que ter um funeral igual ao do Agostinho Neto. Agostinho Neto morreu presidente da República, não morreu ex-presidente. Portanto, a partir daí, fica claro que as filhas do José Eduardo dos Santos foram muito mal educadas e o pai está a pagar o preço de não ter conseguido educar as suas filhas e ter-lhes ensinado apenas a apropriarem-se daquilo que é do erário público. Estas coisas, segundo o que diz Estimunguá, tem preço. É tipo quem vive, leva a vida leviana, fica prostituta. Estimunguá costuma dizer que ao que ele bacela. Então, eles envolveram-se muito antes de corrupção material e não respeitavam ninguém e continuam a desrespeitar. Eu acho que o presidente João Lourenço não pode perder tempo com esta gente. Ele faz o que lhe cabe como chefe de Estado. Se eles quiserem brincar, ficam com o corpo do pai onde eles querem. Porque nós já vimos, quando morreu o Roberto Mugabe, o presidente zimbabueano andou a perder muito tempo a ajoelhar. Se está decidido a comprar um imóvel e quer saber... É desta forma que nós vamos começar a estar aqui a opinar, porque nós precisamos, o povo angolano precisa ter o hábito, precisa ter a cultura de debate, porque o povo angolano encontra-se num patamar como é que eu posso dizer, deixa lá andar, isso vai passar, mas isso vai se tornando vício, visto diplomático. Então, desde que o pai lá teve, ou está na Espanha, o pai neste momento se encontra numa situação já de ilegalidade. E o que ultimamente tem acontecido aqui agora, junta-se as mães saem de um lado para discutir, para ficar do lado da filha, porque a filha ou alguém foi ameaçada a levar tapas e a mãe sai de um lado porque tem que ficar ao lado da minha filha para defender. Não, vocês têm que estar no lado dos vossos filhos para aconselhá-los, não para os defender e passar a mão na cabeça. E dali as coisas vão piorando cada vez mais, sem limite. E no caso aqui da equipe que acompanhou o senhor José Eduardo, não é? O senhor José Eduardo, é que não havia ninguém que pudesse meter basta nessas situações. Por quê? Porque tinha que se fazer um pedido de urgência para que essas pessoas estivessem no território espanhol com legalidade, como manda a lei. Não é porque é alguém poderoso, é alguém que tem dinheiro, chega diante de um país e desmanda porque o dinheiro dela é mais importante E são essas coisas que, com quem diz, os grandes podem fazer porcaria e os pequenos não podem, porque o pequeno quando faz é cadeia com eles, quando os grandes fazem, não existe cadeias para ninguém. E esta situação em que a Tia Zé vem cá falar sobre a equipe que acompanhou o pai teve ilegal na Espanha, não sei, essa é uma forma dela arranjar problema para todo lado, porque ela está-se a vingar, mesmo sendo alguém que acompanhou, que esteve ali ao lado do pai dela, ela não se sente bem sem que ela derrota essas pessoas por causa da sua birra, por causa da sua vingança, porque é uma vingança que essa criança está e vai continuar a fazer se não houver limite a essa pessoa. Em relação ao corte de água da casa do pai, esta mulher é tão burra, quando ela vem dizer porque havia corte de água, não sei o quê, na casa do pai é água, luz, não sei o quê. Vocês não são pobres, vocês não são pessoas pobres, mesmo assim vocês deveriam pensar
mesmo, mesmo o teu pai estando a receber apoio do Estado, vocês deveriam estar, deveria ter ali alguém que podia estar disponível para vir pagar as contas de luz, as contas de água, essas coisas todas. Já que vocês não poderiam arranjar alguém, porque há muita gente que trabalham em essas situações para ajudar os idosos a ir pagar as suas contas. Vocês não sabem disso. Vocês viajam, mas vocês não capitam, vocês não aprendem, no momento vocês só conhecem as lojas de roupa, as marcas, as festas. Como é que vocês vão perceber que dentro de um país existe esses trabalhos, esse serviço existe? Idosos que não conseguem caminhar, têm o seu dinheiro, tem alguém que se disponibiliza, paga as suas contas, vem buscar as faturas, pagam as contas dos velhotos, vai buscar as frutas para o velhoto, essas coisas todas, e vocês mais ainda com dinheiro, vocês não conseguiriam fazer isso, vocês não tiveram a amabilidade de dar dignidade no vosso pai, mas que vocês vêm culpar aqui quem não pagou as faturas do vosso pai, porque cortaram luz, porque cortaram não sei o quê. Vocês só têm tempo para as redes sociais, vocês só têm tempo de estar nos grupos, implantar discórdia, você só tem tempo de fazer com que o povo angolano se bata entre eles, se matem, que se roam por causa das vossas birras. E é triste e é chocante mesmo. É chocante quando vocês, as filhas, já deveriam dar um fim, um destino para o vosso pai com descanso, não é, com descanso, a paz que reina, porque o Senhor precisa de descansar. Vocês não esperam mais o vosso pai ressuscitar, porque ele já não vai ressuscitar, porque vocês estão a pensar que diante dessas vossas lutas vocês vão fazer com que o vosso pai volte. O vosso pai não vai voltar, mesmo que esperarem até o momento das eleições, o vosso pai já não volta, não volta. Por isso vocês têm que ter consciência daquilo que vocês estão a fazer, porque vocês estão a manchar o vosso pai, vocês estão a sujar, não só o vosso pai, mas os angolanos. Os angolanos vão ser apontados durante muito tempo na história. Foram eles que não deram um fim digno ao presidente dele, a segunda figura do país. Entendeu? E é triste. Mas o que eu digo aqui é que o teu pai agora, neste momento, também como morto, se encontra num processo de ilegalidade. O juiz também aí pode decidir alguma coisa, pode decidir logo de primeira, fazer com que o processo seja rápido para poder então fazer com que o corpo do vosso pai volte para Angola, porque esses países, nessas situações, é rápido, as decisões são rápidas. Por isso, quando tu dizes que a embaixada andou a fingir que apoiava, não sei o quê, então você que é uma deputada, você não consulta? Tu não consultas, não entras em contato com a embaixada, o que o meu pai precisa, qual é a dificuldade, tu como deputada, o ser deputada não basta só ladrar nas redes sociais, não basta só ladrar num parlamento ou numa assembleia. Você tem que meter em conta o teu trabalho, fazer com que o teu trabalho seja visto como alguém que faça vistoria, como se fosse um fiscal. Mesmo sendo deputada, você pode se tornar um fiscal, como no Brasil fazem. Os deputados saem das cadeiras da Assembleia, vão fazer vistorias às empresas, como é que estão a trabalhar, o que estão a fazer, se tem algumas coisas em stand-by. É esse o trabalho dos deputados. Não podemos esperar com que a comida nos chegue à mesa e nós não conseguimos ir ver o que nos sai dali daquela cozinha. É triste quando uma senhora como esta, não é, que diante da morte do pai, ela acha que vai fazendo coisas bonitas, ela acha que está a ser aplaudida. Não está a ser aplaudida. Essa é a verdade, que não está a ser aplaudida. Mesmo quando um ex-presidente, porque um ex-presidente sai de um país para o outro, já não deve pedir
um estatuto diplomático, porque ele já não está a fazer, ele já não está a fazer, ou já não está em atividades do Estado. Porque o que nós, às vezes nós confundimos as coisas, porque ele quando saiu da Angola para lá, saiu com problemas pessoais de saúde, não saiu com problemas de Estado, saiu com problemas pessoais de saúde. Não vamos aqui tentar tapar o sol com a peneira, fazer com que os angolanos se choquem, fazer com que os angolanos se ofendam por causa do assunto do teu pai. Vocês não estão a saber lidar com o assunto do vosso pai, vocês não estão a saber lidar com a morte do senhor José Eduardo dos Santos. Nós ainda, mesmo assim, com tanto sofrimento que todos os angolanos sofreram, nós ainda conseguimos mais ou menos tentar apaziguar as coisas para poder então fazer com que este assunto seja resolvido o mais rapidamente possível. Tige, pausa, respeita, seja adulta. Não podemos ver só, não é? Sem que nós façamos alguma coisa, nem que for pelas nossas opiniões, nem que fosse pelas nossas intervenções aqui nas redes sociais, mas tu tem, baixa a bola, porque você, o que eu vejo aqui, tu tens feito aproveitamentos, aproveitamento político em cima do cadáver do teu pai, porque vocês sabem onde é que vocês estão metidas, porque vocês beneficiaram-se dos bens, vocês beneficiaram-se, e ponto final, porque vocês estão a pensar que nós temos que esquecer, não é? A dilapidação que vocês fizeram, o rombo, não é? A miséria, a desgraça do povo angolano durante esses anos todos. Não vamos esquecer, mas que o José Eduardo já não pode falar, não é? Já não pode falar, já não pode se defender. Então, vê se nos respeita, vê se essa tua sanzalice pare, vê se vocês tirem o povo angolano da lama, porque vocês, diante das mídias, diante do mundo, vocês estão a fazer com que a memória do seu pai esteja numa posição triste, não é? Triste, e só assim é negativo para a imagem do povo angolano. Não vou dizer para a imagem do governo, mas pela imagem do povo angolano. Cresça e apareça, seja responsável, respeite